Será que é possível medirmos o tamanho da nossa fé? Existe alguma medida humana que pode nos dizer quão grande é a nossa fé? No Evangelho de hoje nós vamos falar sobre o tamanho da fé. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Vamos lá. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Nessa mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor nesse dia, essa palavra que sempre nos ilumina. Nós vemos logo no versículo 15, aquele homem dizendo para Jesus, ele vai até Jesus, ele se ajoelha, mais uma vez a palavra de Deus nos ensinando que nós devemos ir até o Senhor, devemos nos prostrar diante do Senhor, que as graças acontecem. Aquele homem, aquele pai que estava ali desesperado: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético. Quantas vezes nós também estamos desesperados com pessoas que nós amamos e vamos até Jesus e vamos mesmo no lugar que deveríamos ir sempre, que é o coração do nosso Senhor Jesus, e colocar diante dele a nossa necessidade. E aquele homem diz para Jesus no versículo 16: levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Meus irmãos, quantas vezes nós rezamos, quantas vezes nós temos atitudes que nós consideramos atitudes de fé e de busca ao Senhor e nada acontece. A gente chega a questionar, né? Eles não conseguiram expulsar aquele demônio, que para eles ali era aquele demônio. Eles tiveram até medo. Quantas vezes nós temos medo daquilo que é desconhecido, aquilo que é inesperado na nossa vida? Porque uma coisa é quando nós temos fé e que nós estamos bem e as coisas estão caminhando na nossa vida, mas quando as coisas começam a dar errado, quando enfrentamos o inesperado, quando enfrentamos dificuldades que nós não conseguimos explicar, de repente, o porquê aconteceu isso, e ficamos questionando a Jesus: por que aconteceu isso? Quantas pessoas questionam Deus: por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? E quantas pessoas vêm para nós e falam assim: puxa, mas você reza tanto, você está sempre lá na igreja, você está sempre rezando o texto da misericórdia e agora está acontecendo tantas coisas ruins na sua vida, por que será? E esses questionamentos vêm aí na nossa vida e perguntando: por que será, né? Eu estou rezando e a coisa não acontece, por que eu estou clamando e a graça não acontece? Por quê? Por quê? Por quê? E temos tantas ideias na cabeça. Tem pessoas que ainda colocam assim: ah, Deus não quis que isso acontecesse. Ou então, quando você tem alguma perda, sofre alguma perda na sua vida, algumas pessoas dizem: ah, Deus deu, Deus tira. São mentalidades que nós precisamos tirar na nossa cabeça. Existe, meu irmão e minha irmã, liberdade humana. Existem as consequências de atitudes que tivemos na nossa vida. Vou dar um exemplo para poder ilustrar. De repente eu tive uma conduta de vida na minha saúde, eu não cuidei da minha saúde, eu fiz coisas que atrapalharam a minha saúde durante anos. E lá na frente eu vou sofrer uma consequência na minha saúde devido a uma qualidade de vida que eu não tive. Muitas vezes existe a liberdade humana de uma outra pessoa, porque quando nós pecamos, nós atingimos a nossa vida e a vida de irmãos. Então, quando eu uso da minha liberdade para pecar, para fazer algo errado, eu acabo criando consequências na minha vida e na vida do meu irmão. E Deus não quis aquilo, porque Ele nos deu a liberdade. E infelizmente isso acontece. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa, ela bebe, ela faz uso de bebidas e depois vai dirigir. E ela usou da sua liberdade para fazer algo ruim na vida dela. Ela pode atentar contra a sua própria vida, porque ela pode se machucar, e ela pode pegar uma pessoa completamente inocente que não tem nada a ver com aquilo. Deus não quis aquilo.
Estou dando exemplos práticos para entendermos que nós não podemos colocar a culpa em Deus. Pare de colocar a culpa em Deus. Porque quando usamos da nossa liberdade, nós podemos causar mal a nós e também a nosso irmão. Por isso o pecado ele tem consequências muito ruins na nossa vida. Nós sempre atrapalhamos a nossa vida e a vida dos nossos irmãos em comunidade. No versículo 20, Jesus respondeu, porque a vossa fé é demasiado pequena. Olha que interessante, em outros trechos da palavra de Deus, em outros trechos do Evangelho, nós encontramos Jesus elogiando a fé de pessoas. Jesus dizendo, a tua fé te salvou. Jesus dizendo, grande é a sua fé. Jesus fica maravilhado com a fé daquele centurião e ele sempre fala a tua fé, ou seja, a fé é essencial. E nesse trecho aqui de hoje, Jesus diz, a vossa fé é pequena. E Jesus reconhece que devido à fé daqueles homens, daquelas pessoas, eles não conseguiram fazer aquilo. Porque outras vezes Jesus também, quando ele estava na sua terra, ele não conseguiu fazer muitos milagres porque eles tinham pouca fé, eles não tinham fé. Ou seja, meu irmão, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter uma fé nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, muito pequena. Porque Jesus diz que se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, direi uma montanha vai daqui até ali, nada vos será impossível. Ou seja, não tem régua para medir o tamanho de uma fé. Não, porque nós não medimos o tamanho de uma fé, nós medimos a verdade da fé. Se for uma fé viva, porque se a fé for tão pequena como um grão de mostarda, nós conseguiríamos fazer coisas impossíveis. Ou seja, nós não precisamos de uma fé grande medida aí com uma régua humana, se fosse possível medir. Como é que a gente mede então a nossa fé? Meu irmão e minha irmã, não dá para medir. Não é possível medir essa fé, mas da maneira que nós lidamos com as realidades que acontecem na nossa vida. É muito bom quando a gente reconhece a nossa fé, quando as coisas estão muito bem no nosso dia a dia, mas quando as coisas vão mal, quando problemas e quando dificuldades vêm, é aí que nós percebemos a nossa fé ali atuando. Por isso, tantas coisas difíceis que acontecem nos mostram realmente a nossa fé, se ela é uma fé verdadeira, se ela está ali do tamanho de um grão de uma mostarda, se ela está menor, se ela está quase inexistente ou se ela está até maior que um grão de uma mostarda. Porque muitas vezes nós nos desesperamos. E quanto mais nós nos desesperamos diante de realidades da nossa vida, mostra que a nossa fé é minúscula. Como aqueles homens diante daquela epilepsia do filho daquele menino não conseguiram porque a sua fé estava muito pequena. Jesus ainda reclama com eles, como vocês são fracos na fé, como vocês não têm fé. Então, diante das realidades difíceis da nossa vida, nós podemos experimentar a nossa fé. Fé não é apenas acreditar em Deus. Fé é colocar a nossa confiança no Senhor. E eu encerro esse nosso momento com aquela historinha que muitos conhecem, que um grupo de pessoas queria marcar um dia para fazer uma oração, uma prece a Deus, para que pudesse chover, já que naquela região não chovia há muito tempo. Então eles vão lá e se reúnem todas aquelas pessoas no dia marcado para clamar pela chuva. E apenas um jovem levou um guarda-chuva. E nós podemos dizer que apenas aquele jovem teve fé. Apenas aquele jovem confiou que a chuva viria, porque ninguém levou guarda-chuva. É assim também na nossa vida. Nós precisamos a tal ponto acreditar e assumir que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai realizar. Assuma essa fé viva e verdadeira na sua vida para que Jesus, ao final de uma graça que nós recebemos, diga para mim e para você, a tua fé te curou. Grande é a sua fé. É o que nós queremos ouvir de Deus para mim e para você. Vamos orar. Senhor Jesus, nesse dia de hoje te pedimos, nos ajude com a nossa fé, Senhor. Nós temos uma fé tão pequena, queremos ter uma fé viva em Ti, queremos colocar a confiança da nossa vida nas Tuas mãos, Senhor Jesus, para que a graça aconteça na nossa vida. Quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós colocamos a culpa, foi Deus isso, porque Deus fez isso na minha vida e na outra vida, e na vida do meu irmão, na vida da minha família. Por isso, Senhor, neste momento, eu quero colocar a minha fé nas Tuas mãos. Ela é pouca, ela é pequena, mas recebe porque ela é verdadeira, Senhor Jesus. E eu confio que tudo o Senhor fará na minha vida. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, que a nossa fé seja viva sempre no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.